insuficiência cardíaca é a falência do coração. A gente tem que pensar que o coração é uma bomba e, decorrente de algumas doenças, ele começa a perder a função de bomba. Então, como se ele ficasse fraco e não conseguisse bombear o sangue para todo o corpo. Com isso, a pessoa com insuficiência cardíaca, ela desenvolve alguns sintomas como falta de ar, cansaço, não consegue fazer as atividades normais e o corpo fica demasiado, às vezes perna inchada, e são um dos sintomas da insuficiência cardíaca. E no estágio mais avançado, a pessoa não consegue realmente não fazer nada, nem tomar um banho sem sentir cansaço e falta de ar, decorrente da falência do coração. A principal causa da insuficiência cardíaca hoje é a doença coronariana, né, decorrente de infarto. O coração perde uma parte da musculatura e com isso a função fica deteriorada. Outras causas são doenças das válvulas, né, quando as válvulas cardíacas param de funcionar ou tem a sua diminuição do funcionamento, o coração começa a dilatar devido ao acúmulo de líquido dentro do coração. Então isso faz com que o coração também perca a sua função de bomba. Hoje os tratamentos para a insuficiência cardíaca, principalmente são os medicamentosos, alguns remédios que podem atuar na doença, né, tentando retardar ao máximo a evolução dela, e a correção das causas, como se for uma doença coronariana, você tem hoje a ponte de safena, né, com a cirurgia de revascularização, e na parte da válvula tem as trocas valvares e as plastias valvares, que podem funcionar como tratamento adjuvante à insuficiência cardíaca. O tratamento ouro para insuficiência cardíaca avançada é o transplante cardíaco. Ele está indicado nas classes mais avançadas da insuficiência cardíaca, justamente quando a pessoa não consegue exercer as atividades normais do dia a dia, mesmo com o uso dos remédios, acarretando um prejuízo a ela própria. Então, o último tratamento, depois de ter tentado todo o tratamento medicamentoso e cirúrgico da correção das causas, é o transplante cardíaco. Bom, o Brasil hoje ele já tem uma grande evolução com vários centros realizando a cirurgia, porém os números ainda são pequenos se comparados com países desenvolvidos, como Estados Unidos, Espanha, que são os centros que têm muito mais volume. O Rio de Janeiro, principalmente, ele tem um aquém nesse volume de cirurgia. Hoje a gente faz uma média de 10 transplantes por ano. E cidades como Recife e Fortaleza fazem mais de 30 transplantes por ano. Uma das causas para isso estar acontecendo é que hoje só um hospital público faz o transplante cardíaco, que é o Instituto Nacional de Cardiologia. Os outros grandes hospitais públicos do Rio, eles não fazem transplante cardíaco. Nós temos uma falta de pessoal em si, porque como não temos muitos cirurgiões realizando esse tipo de cirurgia, hoje só tem um grupo no Rio de Janeiro fazendo. E outra causa também são os doadores, né? Apesar do Rio ter um número grande de doadores, assim, a gente tem bastante doação de órgãos, mas os doadores cardíacos do coração são poucos. Porque eles são mal cuidados nos hospitais que eles estão internados, né? Porque mesmo após a morte, você precisa manter o doente cuidado para ele ser um potencial doador. E o coração é o principal órgão que sofre com isso. Então, o má cuidado do doente, o primeiro órgão a deteriorar é o coração. Então, algumas vezes nós vamos fazer a captação e quando nós vemos o coração já está disfuncionante. O que a gente não pode continuar com a operação. Após a cirurgia de transplante, o paciente tem um período de pós-operatório muito parecido com a cirurgia cardíaca, com o pós-operatório de cirurgia cardíaca, que varia em torno de 10 a 15 dias, esse área de risco maior. Após isso, ele entra num processo realmente de reabilitação,
ele começa a voltar a fazer as atividades que ele não fazia antes porque ele tinha um problema do coração, né? Então, ele mantém essa reabilitação por mais um tempo e depois ele vai ter uma vida praticamente normal. Vai ter que tomar algumas medicações para evitar a rejeição, porém a vida dele vai ser muito parecida com uma vida normal. É uma cirurgia de risco. Hoje a mortalidade do transplante está em torno de 10% em um ano, né, assim, após o transplante. Então ainda tem uma mortalidade alta, mas essas pessoas que não são candidatas ao transplante, se não realizassem um transplante, 50% dela estaria morta em 2 anos, por conta da insuficiência cardíaca. Então, o benefício do transplante, mesmo apesar desse risco, é muito bom. Atualmente, está entrando no mercado brasileiro os corações artificiais, que são uma novidade no tratamento da insuficiência cardíaca. Em alguns países, eles já são a primeira indicação para a insuficiência cardíaca. Aqui no Brasil a gente já tem, acho que pelo menos no Rio de Janeiro, nós já temos uns 12 casos de coração artificial. E tem pacientes andando na rua com a bateria do coração artificial na cintura, assim. O coração artificial não chega a substituir totalmente. Ele faz a função de um lado do coração. A gente tem 2 corações juntos, né? Um coração direito e um coração esquerdo. O coração artificial, você substitui o lado esquerdo do coração. Então, quando a insuficiência cardíaca é só do lado esquerdo, ou principalmente do lado esquerdo, você consegue utilizar o coração artificial, que é nada mais é do que uma bomba, que tira o sangue de um lado do coração e manda para frente para o organismo. Então, ele faz a função da bomba do coração. Enquanto que o outro lado, o lado direito, ele tem que ter uma função mínima, pelo menos, para continuar funcionando. Porque se ele já tiver uma disfunção muito grande, a gente não pode botar 2 corações artificiais. Pelo menos não facilmente. Assim, é uma cirurgia muito mais complexa, não é todos os lugares que fazem. E então você fica com o coração esquerdo artificial e o direito, o seu, funcionando normalmente. Uma outra opção, mas não é ampla e nós não temos aqui ainda no Brasil, é o coração total artificial. Isso já está disponível em alguns centros fora, mas no Brasil nós não temos ainda esse coração. Mas mesmo fora, ele não é para a pessoa ir para casa. Ele é um paliativo para a pessoa esperar um transplante. Porque ele tem um console, que é como se fosse um mecanismo, uma orchestration dele, muito grande. Então a pessoa não consegue sair e ir para casa andar. Você consegue manter ele no hospital com o sistema, mas não consegue ir para casa com esse sistema. Eu acredito que um coração totalmente artificial e totalmente implantável, sem carregar baterias, vai existir. Não sei quando, mas eu acredito que vai existir e vai substituir totalmente o transplante. Não vão precisar mais ficar esperando órgãos, mas eu acho que ainda vai demorar um pouco. Não é ainda para os próximos 10 anos. Hoje no Brasil, a gente tem o que há de mais novo e moderno no tratamento das válvulas e da coronária, né? Lógico que a gente ainda tem demanda por isso no setor público, né? A gente tem uma fila grande ainda de cirurgia, para fazer cirurgia. Isso é decorrente de falta de hospitais especializados para fazer isso. Então você ainda tem uma demanda, mas em termos de tecnologia e cirurgia e qualidade de cirurgia, isso a gente já é comparável ao resto do mundo. Bom, no Brasil, na área da cirurgia cardíaca e da cardiologia, acredito que a gente ainda tem algumas limitações em termos de acesso à população, né? Não é todo mundo que consegue ir no cardiologista, não é todo mundo que consegue ter um acesso a um hospital que tenha um serviço de cardiologia e cirurgia cardíaca. Nos grandes centros isso é mais fácil, mas no interior e nas cidades menores é mais difícil. Então eu acho que a ampliação
desse cuidado cardiológico para toda a população é muito importante.